Qual a diferença entre culto infantil e escola dominical? A escola dominical é a maior escola de ensino cristão existente. E como o próprio nome diz, Escola Bíblica Dominical. O próprio nome já traz a definição do conceito, Escola Bíblica Dominical. Bom, assim como na escola, que possui professores, alunos, currículo, chamadas, salas, turmas separadas, a escola dominical, ela também possui. Só que o foco principal da escola dominical é o ensino de quê? Na Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia, que é o livro que rege a nossa fé, que nos ensina sobre Deus, nos ensina sobre Jesus, nos ensina sobre tudo aquilo que a gente crê, a gente acredita. A escola bíblica dominical, ela ocorre normalmente uma vez na semana, normalmente nos domingos pela manhã. E aí isso varia de denominação para a denominação. Mas uma coisa comum a todas é que a escola bíblica dominical, o foco é sempre o ensino da palavra de Deus. Na escola dominical ocorre a divisão de classes e isso é muito importante, é muito interessante e muito oportuno, pois através da divisão das classes o professor consegue ter um relacionamento maior com o seu aluno, uma proximidade maior e conhecer melhor o seu aluno. Conseguimos ter grupos de discussões, grupos de reflexões e o ensino fica bem mais eficiente, porque você tem uma turma um pouco mais homogênea. A gente sabe que nunca vai ser homogênea, mesmo que seja com a mesma idade, as pessoas estão sempre em níveis de desenvolvimento diferentes, mas você consegue ter uma eficácia maior no ensino. Então, a escola dominical ela deve ser bem planejada, deve ocorrer um plano de aula, ter os seus objetivos bem traçados, o que ele quer alcançar, ele precisa ter tudo mapeado. Todas as atividades que acontecem na escola dominical, elas devem estar relacionadas sempre ao ensino. Então, quando o professor vai pensar no louvor, na palavra de memorização, nas atividades manuais, ele tem que pensar que tudo isso tem que ter um objetivo. Nenhuma brincadeira deve acontecer sem objetivo. Nenhuma atividade deve acontecer sem um objetivo que deve estar relacionado à lição. Uma das grandes missões de nós professores é fazer com que os alunos nutram um forte amor pelo ensino. Quando nós conseguimos isso, é algo maravilhoso. A gente saber que nós podemos incentivar os nossos alunos a estudarem a Bíblia, a amarem a Bíblia, a lerem a Bíblia e, sobretudo, obedecer. Porque o que Deus quer é que nós obedeçamos. Não adianta a gente ter o conteúdo todo, saber todas as histórias bíblicas se a gente não aplica, se a gente não faz a aplicação pessoal. Então, a aplicação pessoal do ensinamento, ela é muito importante. Bom, algumas igrejas utilizam revistas no currículo. A revista é muito legal porque auxilia o professor na questão do preparo, do planejamento da sua aula. Ela também é bem legal para os alunos porque na revista dos alunos, principalmente na das crianças, existem atividades, trabalhos manuais que são possíveis serem feitos. Agora, uma coisa que eu não acho legal que aconteça é o professor querer utilizar a revista como Bíblia. A gente precisa ter em mente que o único livro que vai falar a verdade absoluta é a Bíblia. A revista trata-se de um comentarista, de um autor, de um estudioso da palavra que está colocando as suas impressões e elaborando um estudo para determinado tema, mas ele não é a verdade específica. Então, o professor ele não pode se limitar somente à revista. A revista ela tem que ser algo como base. É muito interessante, é muito importante que o professor traga coisas de fora, que o professor que conhece os seus alunos traga também aplicações
para os alunos e atividades também diferenciadas, porque nem sempre o aluno quer ficar ali na revista, nem sempre o aluno quer ficar fazendo os trabalhos da revista, não. É muito legal quando o professor consegue ter uma aula mais dinâmica, uma aula que possa envolver mais os alunos e chamar a atenção dos alunos. Algumas igrejas não utilizam revista, preferem elaborar os seus próprios currículos, e aí elas planejam ou fazem apostilas, dão os temas específicos para os próprios professores têm que trabalhar em cima daquele tema. E aí isso varia de igreja para igreja e divisões diferenciadas também. Agora, falando sobre culto infantil. O culto infantil, ele nada mais é do que um momento de louvor e adoração pelas crianças. Então, assim como o culto dos adultos ocorre, assim como nós saímos das nossas casas para irmos à igreja cultuar, adorar, louvar, bendizer ao Senhor, as crianças também vão sair. O culto infantil, ele ocorre com a presença dos adultos, mas a participação efetiva é das crianças. É uma oportunidade de pregar na linguagem da criança, de fazer com que a criança possa participar mais ativamente do culto de louvor e adoração. Ele pode ocorrer em paralelo ao culto dos adultos. E aí, quando a gente separa as crianças do culto dos adultos, a gente precisa ter em mente que nós não vamos colocar as crianças para brincar, não vai ser para realizar aquele cultinho, não é para passar o tempo, não é para fazer ensaio, não é nada disso. É essencialmente a mesma coisa que os adultos estão fazendo, só que de uma forma bem mais eficiente. Por quê? O tempo de concentração da criança é bem menor do que o dos adultos. Então nós conseguimos ficar no templo por 2, 3 horas sentados, ouvindo a ministração, ouvindo o sermão. Mas a criança, mesmo que ela fique sentadinha ali quietinha, a mente dela vai estar em vários outros lugares que não é ali. Ou então aquela criança que é super agitada que não vai conseguir ficar ali. Mas você vai tirar a criança não porque ela atrapalha, porque quando ela fica também tem uns benefícios para isso. Ela já se acostuma com toda aquela liturgia. Mas quando ela sai e ela vai para um culto que vai ser falado na linguagem dela, em que ela vai poder tocar, em que ela vai poder cantar, em que ela vai poder testemunhar, nossa, isso daí é bem mais eficaz. Então é muito interessante sim trabalhar com o culto infantil. Eu acho muito legal quando você tem a oportunidade de separar as crianças dos adultos, não com o intuito de que as crianças se incomodam. Se você não tiver nenhuma proposta, nada para você fazer, então não faça, não retire as crianças, porque isso a gente pode dizer que é até pecado. Mas se você tiver algo realmente relevante, você tiver um planejamento para um culto infantil, vale super a pena. Eu acho que assim como o pastor, o pregador, o dirigente do culto se prepara para estar na frente de um culto, nós como professores também precisamos nos preparar. Nós precisamos dar alimento para as crianças. As crianças, elas têm necessidades, elas também estão sedentas da palavra de Deus, então elas estão sofrendo ataques frequentes do inimigo. Elas precisam da salvação. Então a gente precisa desenvolver um trabalho com excelência. O culto infantil, o grande propósito dele é a adoração, é levar a criança a cultuar ao Senhor. Então vai ter um momento dos louvores, vai ter um momento da palavra, um momento da oferta, um momento da memorização, dos testemunhos, de tudo. Mas a essência principal é essa. Você fazendo um culto bem planejado, não vai sobrar tempo para brincadeira. Você tem a certeza disso. Eu tenho certeza disso porque não sobrava tempo para mim para brincar. Nunca sobrava, porque era algo bem orquestrado, algo bem planejado. Para finalizar esse vídeo, a grande diferença entre escola dominical e culto infantil é que a escola dominical é focada no ensino da palavra de Deus. Então as estratégias, tudo que você for fazer pode ser uma coisa mais voltada para a parte da escola, para a parte do ensino. E o culto infantil é a parte onde a criança vai aprender a cultuar, entrar na presença do Pai e a adorar o Senhor. E essa é a diferença básica entre escola dominical e culto infantil.
Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta e que a partir de hoje essa não seja nunca mais a sua dúvida. Muito pelo contrário, que você possa explicar com clareza e com simplicidade para quem te perguntar, porque essa é a dúvida de muita gente que não trabalha com crianças, mas nós que trabalhamos com crianças, nós não podemos ter essa dúvida. Precisamos saber o que vamos fazer em cada momento. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.